Boa noite a todos. Sejam bem-vindos ao nosso canal da Fraternidade Espírita Jesus Amigo. Estamos começando mais um estudo do Evangelho segundo o Espiritismo. Essa noite nós temos alguns avisos antes do nosso estudo, como sempre. Boa noite, Felipe. Então vamos para os nossos avisos. A Fraternidade Espírita Jesus Amigo tem seus canais nas redes sociais. Nós temos aqui o Facebook, o YouTube, temos o Instagram. Então vocês podem se inscrever para acompanharem os estudos que nós fazemos aqui no nosso canal. Lembrando que nós temos sempre pela manhã, às 9 horas da manhã, todos os dias, um estudo do livro Fonte Viva, sequencial. E à noite nós temos, às 20 horas, um estudo do Evangelho segundo o Espiritismo, também pegando os temas em ordem, conforme eles aparecem no Evangelho. Nós temos também um outro aviso, que durante os nossos estudos, nós podemos colocar, como nós fazemos na Casa Espírita, podemos colocar também uma água, uma garrafinha, um copo, para que ela seja fluidificada, pois os nossos companheiros espirituais, eles estão atuando nesse momento na casa de cada um. Então, que nós possamos colocar essa água para ela ser fluidificada, nos auxiliando nas dificuldades do nosso corpo, do nosso espírito. Lembrando que no final nós temos também o passe. Então, no finalzinho do nosso estudo, a gente dá uns 2 minutinhos de silêncio, de prece, para que possamos receber o passe magnético. E se alguém também se sentir necessitado durante o dia, fora dos nossos momentos de estudo, pode enviar mensagem com seu nome, com o nome de alguma pessoa que quer que receba preces, que quer que receba mentalizações, para os nossos canais da Fraternidade Jesus Amigo. Então é só enviar uma mensagem no privado com o nome, com o seu nome, o nome de algum amigo vocês queiram que receba essas preces, essas energias mais canalizadas. Nós temos também na Fraternidade o ESD, que é o Estudo Sistematizado da Doutrina Espírita. Nesse momento também está ocorrendo de forma virtual. É às quintas-feiras, às 19h30. Então vocês podem se inscrever também nos canais aí da Fraternidade. E para as crianças, lembrando que nós temos, assim como temos os estudos aqui para os adultos, né, nós temos os estudos para crianças em várias outras redes. Então, estudos sobre o Evangelho não faltam para esse momento em que nós estamos isolados. Para as crianças, nós gostaríamos de indicar a Fraternidade Espírita Irmão Glaucus. Tem uma parte na página no seu site dedicado à evangelização infantil, com vídeos para as crianças nesse momento de isolamento social. Além do site da FEB, logicamente, que tem vários materiais para todas as idades, para que possamos nos alimentar desse pão espiritual. E para a gente começar, como de costume, nós vamos fazer uma prece, rogando ao alto o auxílio, o amparo, para que possamos nesse momento aproveitar os ensinamentos, para que possamos transmitir o que for necessário para cada um de nós, para que a espiritualidade possa trazer sua mensagem e que possamos interferir o menos possível nessa mensagem, de forma a engrandecer o Evangelho, de forma a levá-lo na sua concepção mais pura e de forma a todos aproveitarmos essas mensagens, essas discussões, essas imagens que nós
temos a partir do estudo do Evangelho de Jesus. Agradecemos o amparo espiritual, o amparo de Jesus, e que possamos ter um ótimo estudo, que assim seja. O nosso tema de hoje, como nós estamos estudando o Evangelho segundo o Espiritismo, né, nós já estamos no capítulo 20. Capítulo 20 que traz o título Os Trabalhadores da Última Hora. Ontem nós tivemos um estudo do início desse capítulo. É um capítulo diferente porque todos os capítulos, a maioria, né, Kardec traz um compilado daquelas ideias do capítulo, com algumas passagens evangélicas, faz uma organização determinada daqueles assuntos, e depois, na sequência do capítulo, vem as instruções dos espíritos acerca daqueles assuntos tratados no início do capítulo. Esse capítulo em especial, ele traz uma parábola, que é a parábola dos trabalhadores da vinha. Então, traz só essa parábola e já entra imediatamente na explicação, na instrução dos espíritos. Então, a parábola está no item 1 desse capítulo 20, que foi trabalhada ontem, aqui no nosso canal, e hoje nós trataremos dos itens 2 e 3, que é a explicação de um aspecto dessa parábola, com o título Os Últimos Serão os Primeiros. Então, a parte da parábola, na verdade, é o final dessa parábola. E para nós podermos entender essa questão, vamos relembrar da parábola. Então, vamos ler aqui rapidamente. Ela está no Evangelho de Mateus, no capítulo 20, dos versículos de 1 a 16, que diz o seguinte: O reino dos céus é semelhante a um pai de família que saiu de madrugada, a fim de assalariar trabalhadores para sua vinha. Tendo convencionado com os trabalhadores que pagaria 1 denário a cada um por dia, mandou-os para a vinha. Saiu de novo à 3ª hora do dia, e vendo outros que se conservavam na praça sem fazer coisa alguma, disse-lhes: Ide também vós outros para a minha vinha, e vos pagarei o que for razoável. Eles foram. Saiu novamente à hora 6ª e à hora 9ª do dia, e fez o mesmo. Saindo mais uma vez à hora 1/10, encontrou ainda outros que estavam desocupados, aos quais disse: Por que permaneceis aí o dia inteiro sem trabalhar? Disseram eles, que ninguém nos assalariou. Ele então lhes disse: Ide vós também para a minha vinha. Ao cair da tarde, disse o dono da vinha àquele que cuidava dos seus negócios: Chama os trabalhadores e paga-lhes, começando pelos últimos e indo até aos primeiros. Aproximando-se então os que só à 1/10 hora haviam chegado, receberam 1 denário cada um. Vindo a seu turno, os que tinham sido encontrados em primeiro lugar julgaram que iam receber mais, porém, receberam apenas 1 denário cada um. Recebendo-o, queixaram-se ao pai de família, dizendo: Estes últimos trabalharam apenas 1 hora e lhes dás tanto quanto a nós, que suportamos o peso do dia e do calor. Mas, respondendo, disse o dono da vinha a um deles: Meu amigo, não te causo dano algum. Não convencionaste comigo receber 1 denário pelo teu dia? Toma o que te pertence e vai-te. Apraz-me a mim dar a este último tanto quanto a ti. Não me é então lícito fazer o que quero? Tens mau olho porque eu sou bom? Assim os últimos serão os primeiros, e os primeiros serão os últimos, porque muitos são os chamados e poucos os escolhidos. Então, essa é a parábola que nós vamos utilizar para as nossas reflexões.
ela é mais uma das inúmeras falas que Jesus tem para explicar o reino dos céus, o reino de Deus. Então a gente vê Jesus utilizando de falas, por exemplo, o reino de Deus é semelhante a um homem que semeia boa semente no seu campo. O reino de Deus, o reino dos céus, é semelhante ao grão de mostarda, é semelhante ao fermento, semelhante a um tesouro escondido num campo, é semelhante a uma rede lançada ao mar. Essas e outras várias passagens, Jesus nos traz uma explicação desse reino de Deus, para que nós, na nossa dificuldade ainda de compreendermos na sua amplitude, na sua toda profundidade, Jesus nos traz essas alegorias, essas metáforas, para que nós possamos fazer uma ideia desse reino de Deus. Então, nós temos várias passagens em que as próprias pessoas que acompanhavam Jesus, elas questionavam sobre esse reino, em que Jesus tanto falava. E aí a gente pega no capítulo 3º do livro Boa Nova, em que Humberto de Campos nos traz uma passagem que Jesus, após o seu batizado com João Batista, se deslocava para Galileia e passava naquele momento por Jerusalém. E aí, na entrada do templo, ele é abordado por alguns fariseus, doutores da lei, e é questionado sobre o que ele fazia sentado ali na porta do templo. E ele fala: eu vim, estou passando por Jerusalém, buscando a fundação do reino de Deus. E ainda completa que o reino de Deus é obra divina no coração dos homens. Então Jesus intencionava fundar o reino de Deus, e esse reino de Deus, ao contrário da nossa visão materialista de reino físico, é um reino interior, um reino dentro dos corações dos homens. Então, para que possamos acessar esse reino, para que possamos enxergá-lo, é preciso que nós entremos em nós mesmos, no nosso interior, para que, nos conhecendo, nós possamos ir também conhecendo esse reino dos céus. Então, é preciso um esforço para nos auto-iluminarmos, para que possamos abrir esse canal, esse acesso a esse reino. No livro Vinha de Luz, Emmanuel nos traz no capítulo 177, ele fala que a edificação do reino é obra de aprimoramento, de ordem, esforço e aplicação aos desígnios do mestre, com bases no trabalho metódico e na harmonia necessária. Então, se a gente estava falando de autoiluminação, que requer o esforço, requer a aplicação dos desígnios, do roteiro que Jesus nos apresenta, que é um caminho seguro, é um caminho que nos leva certamente a conhecermos esse reino de Deus, é necessário que nós tenhamos esse empenho, que nós possamos nos voltar para dentro de nós, desbravar o nosso interior, aparando as nossas dificuldades, nos conhecendo e aos poucos deixando a nossa luz resplandecer. Essa luz que advém do nosso Pai maior e que, trabalhada com as portas abertas, nós podemos deixar que essa luz ela resplandeça. Nós podemos ser esse canal de manifestação de Deus, manifestação do reino dos céus em nós mesmos. Então, a partir de nós assimilarmos essa luz maior, essa luz do mundo que é Jesus, a partir dos seus ensinamentos, nós vamos também nos iluminando e, consequentemente, acessando esse reino dos céus. Então, essa parábola que Jesus nos trouxe para falar sobre o reino dos céus,
ela, já entrando na questão da parábola mesmo, nós vemos que a parábola tem uma sequência. Então, temos no início da parábola um pai de família que saiu de madrugada para assalariar trabalhadores para a sua vinha. E aí, durante o dia, em várias horas, vários momentos, ele vai chamando trabalhadores. Então, o dia começa quando o sol nasce e finda quando o sol se põe. E aí, mais ou menos, às 6 horas da manhã e às 18 horas da noite, né, da tarde, no início da noite. E aí a gente tem esse pai de família, ele contratando trabalhadores no início do dia, na primeira hora. E aí nós vemos uma sequência em que ele contrata mais trabalhadores. E aí a parábola nos traz que ele contrata trabalhadores na hora terceira, na hora sexta, na hora nona. E aí esse contar das horas é em relação ao início do dia. Então, a hora terceira é a terceira hora após o raiar do sol. Seria mais ou menos às 6 horas. Então, a terceira hora seria às 9 horas da manhã. A sexta hora, ao meio-dia. A nona hora, às 15 horas da tarde. E, por fim, ele contrata os últimos trabalhadores do dia na 1/10 hora, ou seja, às 17 horas da tarde. Faltando uma hora para o dia terminar. E aí a gente tem Jesus utilizando da forma da parábola para nos trazer ensinamentos muitas vezes de difícil compreensão. Então, como a gente estava falando da questão do reino dos céus, que às vezes é algo bastante muito abstrato, dependendo do nosso entendimento, nós temos que abstrair para entender esse reino, e é um reino que nós temos que sentir para entendê-lo também, não é apenas racional, muito além da racionalidade, é uma questão de sentimento. Então Jesus, por diversas vezes, fazia uso das parábolas para trazer ensinamentos que perduram durante todo o passar do tempo. Então até hoje nós temos as parábolas, as mensagens das parábolas, por mais que às vezes elas sofressem mudanças no seu texto, a mensagem principal dela continua. E é isso que nos interessa, né? Que essa mensagem ela possa ser assimilada por nós a cada momento, dependendo da nossa condição. Então, outra questão da parábola é que cada um de nós assimila, a entende conforme a sua capacidade de entendimento. E lembrando que como espíritos imortais, que reencarnamos várias vezes para o aprendizado, em cada reencarnação, nós, deparados com esses ensinamentos de Jesus, nós temos uma compreensão, porque já caminhamos um pouco mais a cada existência. Então, Jesus trazia esses ensinamentos, muitos deles em formas de parábola. E utilizava o cenário cotidiano. Então, pegava exemplos do nosso dia a dia, naquele tempo, dos trabalhos, das situações que as pessoas vivenciavam, escolher personagens comuns, né, do dia a dia mesmo, situações cotidianas, para que nós pudéssemos nos familiarizar com aquela questão. Nós pudéssemos entrar efetivamente naquela história e nos sentirmos parte dela. E aí, sempre que Jesus coloca a questão do pai, ele traz muitas vezes, né, o pai de família, o Senhor. A gente pode ter a visão que Jesus está falando de Deus. Então, se ele está falando contando uma história, utilizando personagens do cotidiano, ele está contando, na verdade, para o espírito milenar, né? Espírito criado por Deus, filho de Deus. Então, nós podemos entender esse pai como sendo o nosso pai maior, né? E aí, nessa parábola, nós temos a questão do trabalho. Então, os trabalhadores são contratados nas horas do dia, né, com um período específico, e o trabalho, nesse caso, é a vinha. Então, tem um projeto ali naquela parábola
daquele dia, que é o trabalho na vinha. Então as pessoas eram diaristas, eram contratadas por dia e recebiam seu salário no final do dia. E aí a vinha é muito interessante a questão da vinha. Nós vemos essa questão da videira, da uva, bastante presente como símbolo dessa purificação do trabalho do Criador sobre os homens e do nosso crescimento espiritual. Nós vemos bastante essa questão da uva, da vinha, associado com o trabalho de Deus para o nosso crescimento. Lembrando que vinha é a plantação de videiras. Né? E acerca da questão da vinha, nós temos já muito tempo antes de Jesus, né, trazendo as mensagens no Antigo Testamento, nós temos uma passagem de Isaías, que está no capítulo 5, no versículo 7, que ele fala o seguinte: porque a vinha do Senhor dos Exércitos é a casa de Israel. Então, o Antigo Testamento traz algumas passagens que podem parecer diferentes, né, diversas do que a gente está acostumado, mas quando ele fala da questão do Senhor dos Exércitos, a gente tem inclusive Jesus enquanto Espírito de verdade no livro Evangelho segundo o Espiritismo, no prefácio. Ele coloca o seguinte: os Espíritos do Senhor, que são as virtudes dos céus, qual imenso exército que se movimenta ao receber as ordens do seu comando. Então, esses exércitos, muito diferente do que aquela ideia antiga, bélica, dos exércitos para a guerra, para a conquista, são exércitos aqui, na verdade, de espíritos comprometidos com o Evangelho, com a proposta de Jesus. Então, Jesus enquanto Senhor dos exércitos, aqui nesse ponto, é aquele que traz um trabalho reunindo diversos corações empenhados na mesma proposta. E aqui Isaías fala que a vinha do Senhor é a casa de Israel. Com relação à casa de Israel, Emmanuel nos traz no livro O Consolador, na questão 262. Foi perguntado: por que razão a palavra das profecias parece dirigida invariavelmente ao povo de Israel? E Emmanuel responde que em todos os textos das profecias, Israel deve ser considerada como símbolo de toda a humanidade terrestre, sob a égide sacrossanta do Cristo. Então, a vinha do Senhor dos Exércitos é a humanidade terrestre. A vinha de Jesus é o nosso planeta Terra. É o campo em que nós temos para trabalhar. E se a vinha de Jesus, o trabalho é proposto por ele. As diversas atividades para que nós possamos dar frutos nessa vinha são proposições de Jesus. Então a vinha é o local dos serviços humanos. Refere-se a todo o trabalho que nós temos amparados por Jesus. Lembrando da questão da vinha ainda, no Evangelho de João, no capítulo 15, Jesus fala que ele é a videira verdadeira e o Pai é o lavrador. E completa: eu sou a videira, vós as varas, os galhos. Quem está em mim e eu nele, esse dá muito fruto, porque sem mim nada podeis fazer. Nós sabemos que Jesus nos acompanha desde o início da formação do nosso planeta Terra. Então, como governador espiritual do planeta, ele conduz toda essa vinha durante todos os tempos. Então, Jesus nos traça caminhos para que nós possamos dar frutos. Então, nós, estando com Ele, estando em Jesus, nós com certeza daremos bons frutos. E aí, se nós estamos falando da vinha,
a parábola nos trouxe, esse projeto, né, daquele momento, que é o trabalho na vinha, nós temos uma questão forte aqui dessa parábola, que é a questão do pagamento. Então, ao final do dia, o trabalhador, né, o pai de família, chamou os trabalhadores para dar o salário para cada um, né, começando pelos últimos até chegar nos primeiros trabalhadores. E aí, esses primeiros trabalhadores, eles vendo que os últimos haviam recebido o mesmo salário, ou seja, um denário, o mesmo tanto, eles questionaram o pai de família, né, porque eles haviam trabalhado, na ideia deles, trabalhado mais, suportado o dia inteiro de trabalho. E aí ele questiona o pai de família porque ele havia dado o mesmo tanto para os últimos trabalhadores, que teriam trabalhado naquele momento só 1 hora durante o dia, e para eles que trabalharam o dia inteiro, eles tinham ganhado o mesmo salário. E aí esse pai de família, ele responde para esses trabalhadores. Ele fala que não causou dano algum a eles, porque tinha sido um contrato, tinha sido combinado deles, esses primeiros trabalhadores, receberem um salário. E aí entra uma questão que nós nos questionamos por várias vezes, que é a questão da justiça. Mas, na verdade, uma falsa ideia de justiça. Porque a gente muitas vezes pensa que nós nos esforçando para alguma questão, algum empreendimento, nós necessariamente devemos receber o que nos é devido conforme aquele movimento que nós fizemos para esse trabalho, conforme o nosso esforço para esse trabalho. E aí muitas vezes a gente tem uma lógica de razão, né, de 1 para 1. Então, eu faço tanto, eu ganho tanto. Eu fiz uma questão, eu devo ganhar o fruto daquela questão. E às vezes, quando a gente não recebe esse fruto, esse pagamento, nós achamos que é injustiça também, porque nós estávamos empenhados naquele trabalho, nós nos propusemos e nós queremos aquele trabalho. Então, essa lógica do mérito que nós temos, ela funciona com uma ideia diferente também, uma ideia contrária, porque nós pensamos em nós, mas também pensamos no outro. Né? Da mesma forma que eu faço uma questão e espero receber o fruto daquela questão, se nós vemos o outro não fazendo por onde, né? não se empenhando, nós achamos uma injustiça ele receber alguma coisa. Então, na nossa ideia ainda egoísta, nós nos incomodamos quando o outro recebe, e se o outro recebe igual a mim, eu me incomodo também, e se o outro recebe mais do que eu naquela questão, aí que eu me revolto mesmo. Geralmente nós temos essa postura ainda, devido ao nosso egoísmo ainda, a nossa maneira errônea de entender a questão da justiça. E essa lógica do mérito que nós temos tanto nas nossas relações uns com os outros, diárias, é uma lógica um pouco diferente da lógica divina. Então, a lógica divina, muito mais dessa questão do mérito, é a lógica de entender o que o outro precisa. Então, a razão de Deus não é de 1 para 1. Fez aquilo, vai ganhar aquilo. Fez aquilo, com qual empenho, com qual intenção, qual esforço, qual a necessidade, aquele fruto é necessário para aquele trabalhador, naquele momento, daquela forma, de que forma ele deve ser recompensado. Então, é diferente essa lógica divina. Então, a justiça divina, ela é diferente da justiça que nós entendemos. Essa justiça
pelo mérito que muitas vezes nós pesamos a mão sem a questão da misericórdia divina, né? E aí, entrando agora especificamente no nosso no item 2 do Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo 20, para a gente entender quais são as questões que os Espíritos trouxeram para esse estudo. Então, nesse item 2, são trazidas questões desse salário que nós estamos falando, né, dessa recompensa, dessa questão do mérito, mas coloca essa questão do salário conforme a postura realmente do trabalhador, né? Então, quando, né, lembrando da parábola, quando o pai de família ele contratava os trabalhadores, ele chamava, né, ide vós também a minha vinha para o trabalho, e eu vos pagarei o que for razoável, ou dependendo da tradução, o que for justo. E aí, justiça na concepção divina. E aí ele traz, os Espíritos trazem para a gente 3 tipos para nós pensarmos. Em qual aspecto, qual tipo de trabalhador eu me encaixo nesse momento. Então, o primeiro tipo, talvez a gente nem possa chamar de trabalhador, é aquele inativo, aquele que não se dispõe para o trabalho, aquele que prefere ficar longe daquela proposta, no caso aqui é a vinha, né? Então ele não quis ir para a vinha. Ou aquele ainda em que foi se preocupar com a questão do trabalho só no final do dia. Então ele se manteve inativo e no final do dia ele foi se preocupar com o trabalho, com o salário, com o que ele precisava. Então é o trabalhador que nós lembramos da parábola dos talentos, em que são direcionados talentos, né, quantidades de dinheiro para 3 trabalhadores, sendo que um dos trabalhadores ele recebeu apenas um talento e os outros receberam mais talentos, mais dinheiro. E aí, no final da parábola, o Senhor, que havia deixado aquela terra, aquele campo de trabalho para os 3 trabalhadores munidos dos seus talentos, nós vemos que aquele que recebeu um talento, ele, em vez de trabalhar aquele talento, de multiplicá-lo, de utilizar aquele talento para o seu sustento, ele enterrou o seu talento e, quando o Senhor pediu a prestação de contas, ele devolveu aquele talento e, por não ter utilizado o talento para algum fim útil, ele não recebeu de salário conforme os outros. Os outros que receberam mais talentos, pegaram esses talentos, trabalharam eles e receberam recompensas maiores. Mas a eles foram mais confiados outros trabalhos, e aquele que havia desperdiçado seu tempo, ele não teve o seu salário. Então esse é o primeiro tipo, do trabalhador ou daquele que se posta de forma inativa. O segundo tipo, o segundo aspecto, é do trabalhador, aí sim um trabalhador. Mas, quando a gente fala em trabalhador, é aquele que já está disposto para algum tipo de trabalho. Então ele já tem capacidade de trabalhar, ele tem a potencialidade, e aqui o aspecto que nos é trazido é que esse trabalhador, ao invés de escolher trabalhar na vinha do Senhor, ele escolheu adotar posturas diversas daquela proposta inicial, a proposta da vinha. Então, ele praticava atos culposos, uma ideia contrária à vinha. A vinha para dar frutos para o bem, e ele praticava frutos para o mal. Então, esse trabalhador, que tinha todo um potencial de trabalho, já tinha aprendido diversas questões que poderiam ser úteis àquela vinha, ele escolhe um caminho diverso, né? Ele esquece
o que ele havia aprendido que serviria para aquela vinha e vai praticar outros atos. Então esse trabalhador ele deve recomeçar a aprender. E quando estiver apto, quando estiver com vontade, estiver mais bem disposto, aí sim ele pode procurar novamente o trabalho para a vinha. Aí ele pode se adequar novamente àquele trabalho para a vinha. E um outro tipo, aí sim é um trabalhador laborioso. É um trabalhador que se encontra ativo, disposto, em movimento para o trabalho. Então, para esse trabalhador, sempre há trabalho. Por mais que não haja trabalho da forma que ele espera, ou no momento que ele espera, o trabalho, ele existe. Se ele existe trabalho, se existe o trabalho, existe também o salário. Que é o caso dos trabalhadores da última hora. Né? Os últimos trabalhadores chamados pelo Senhor. Então, esses trabalhadores, eles não estavam inativos, porque eles estavam esperando, eles estavam apostos para o trabalho, estavam esperando só o convite do Senhor. Então, eles estavam ativos, estavam prontos, não estavam praticando atos delituosos contrários à proposta da vinha. Então, esses trabalhadores, desde a alvorada, estavam esperando a oportunidade para trabalharem na vinha do Senhor. Então, a gente vê a questão do salário também, devido a esses trabalhadores, que eles ganharam salários, o mesmo salário em questões de quantidade dos primeiros trabalhadores, e a gente vê que tem espaço para todos os trabalhadores que estão dispostos, cada um a seu tempo, cada um na sua condição e cada um com o salário que lhe é devido. E aí esses três tipos de trabalhadores são três tipos que nós devemos nos questionar em que posição eu estou figurando, não nesse momento, porque nós transitamos por essas três categorias, dependendo da situação do nosso dia a dia. Será que eu estou sendo inativo para determinadas questões? Por exemplo, para o meu trabalho. Será que eu estou abrindo mão de aprender com aquele trabalho? Não estou me dedicando o tanto que eu deveria? Será que eu estou fazendo o contrário do que esperam que eu faça naquele trabalho, sendo o trabalhador que desvia da proposta? Ou será que eu sou esse trabalhador laborioso, comprometido, e tanto para várias questões da nossa vida, seja no trabalho, seja na nossa casa espírita, né, nos trabalhos voluntários que nós praticamos, seja nas nossas relações familiares, seja nas nossas relações com os nossos amigos, com todos que estão à nossa volta, seja pensando numa forma maior, mais macra, na nossa existência nesse momento, na nossa encarnação atual, né? De uma forma geral, eu estou me importando com qual aspecto, como qual tipo desses trabalhadores. É uma questão que nós devemos nos questionar, que é a proposta também trazida pelo Evangelho segundo o Espiritismo nesse momento, nós estamos estudando. E agora, a gente tendo com essa proposta de pensar em cada um de nós, vamos pensar em uma proposta um pouco maior, né? Estávamos pensando na questão individual. Agora o foco que nós vamos pegar agora no item 3 desse evangelho, desse capítulo 20 do Evangelho segundo o Espiritismo, nós vamos colocar o foco agora na vinha, num projeto maior. Lembrando que a vinha é a vinha de Jesus, da humanidade terrestre. É a proposta de Jesus para a gente, para nós. Lembrando que o projeto maior, a proposta maior que vem de Deus é a perfeição para cada um de nós. Se nós pegarmos na questão 115 do Livro dos Espíritos, lá fala que Deus criou todos os espíritos simples e ignorantes e a cada um deu determinada missão, com o fim de esclarecê-los e de os fazer chegar progressivamente à perfeição relativa, né? Nos aproximarmos de Deus,
porque perfeito é Deus. Mas nós podemos nos aproximar ao máximo de Deus e sermos perfeitos relativamente a Ele, como criaturas, né? Então, pelo conhecimento da verdade, nós vamos nos aproximando de Deus. E aí o projeto de Jesus, né, do Cristo, melhor dizendo, a gente viu lá no livro, nós citamos o livro Boa Nova, que a intenção de Jesus, enquanto encarnado, aí sim Jesus, naquele momento que ele passava por Jerusalém, era fundar o reino de Deus no coração dos homens. Nós vemos que o projeto do Cristo, ele como representante de Deus, como aquele que traz a vontade de Deus e a expressa nas suas ações e as faz cumprir, o projeto de Jesus ele está totalmente afinizado com a proposta de Deus, que é nos fazer chegar à perfeição, através do conhecimento da verdade. Lembrando mais uma vez que Jesus, como nós vemos, por exemplo, no livro A Caminho da Luz, é o nosso governador espiritual, ele comanda o nosso planeta, desde o início, antes de sua formação, né, com seus exércitos de espíritos comprometidos. Então, em todos os tempos, Jesus foi enviando colaboradores, enviando mensagens, para que nós pudéssemos, aos poucos, conforme a nossa capacidade, conhecer essa verdade. E essa verdade é o quê? O conhecimento da lei de Deus, na sua forma mais pura, com o entendimento mais claro dessa lei, tirando todas aquelas paixões que nós colocamos em cima dos conceitos evangélicos. Então, Jesus vem nos trazer, nos revelar essa lei divina, e a gente vai assimilando essa lei com o passar do tempo, conforme o nosso aprendizado. E aí, nós temos essa verdade, essas leis divinas, elas sendo reveladas a nós sobre 3 aspectos primordiais, que é o aspecto da justiça, o do amor e o da verdade. Nós podemos ver essas questões na obra de Kardec, e temos no capítulo 1 do Evangelho segundo o Espiritismo, falando dessas 3 revelações, né? Desses 3 aspectos da lei divina. Então, sobre esse primeiro aspecto da justiça, e lembrando da parábola, e lembrando do foco maior, que é a vinha, que é a humanidade terrestre. É a proposta de Jesus para que nós possamos evoluir. Pensando na primeira revelação, que é a justiça, nós temos os primeiros trabalhadores representando esses trabalhadores que vieram trazer a justiça. O aspecto da justiça, que estão os profetas, Moisés e todos os iniciadores que marcaram as etapas do progresso. Então foram todos aqueles que colocaram a base para que a lei divina ela pudesse ser entendida com maior propriedade e assimilada por nós, e trabalhada por nós. Então, como nós podemos lembrar, por exemplo, do livro Boa Nova, quando Humberto de Campos vai falar sobre João Batista, no capítulo 2, né, que foi um profeta antes de Jesus, o último antes de Jesus, está categorizado como esse primeiro trabalhador, né? E aí Humberto de Campos nos fala, operário da primeira hora. Ele veio trazer o aspecto da justiça, da lei, para que nós pudéssemos, naquele momento, ampliar nosso entendimento sobre a lei, sobre as nossas questões, sobre o que nós fazemos, o que nós recebemos, por que nós devemos seguir determinado caminho proposto por Deus, o que acontece, quais as consequências que nós sofremos se nós desviamos dele. Então, veio trazer a base de entendimento. Então, nós podemos entender esses primeiros obreiros
como aqueles prepostos de Jesus, que vieram trazer essa base. Agora, como segunda revelação, na categoria, na expressão do amor, nós temos nosso próprio Cristo encarnando no nosso planeta para exemplificar o amor, para pegar o aspecto da justiça da lei, que já estava posto, e trazer a questão da misericórdia para abordar essa questão da lei com o aspecto do amor, do entendimento, do pensar no outro, de forma bastante aplicada, não só da questão do entendimento que Jesus trouxe das suas falas, mas do seu exemplo. E aí, esses trabalhadores da segunda hora, ou das próximas horas, nós podemos entender que são os apóstolos, os discípulos, os filósofos, os mártires, os pais da igreja, aqueles que continuaram a levar o evangelho para os seus irmãos, né? Aplicando o evangelho em suas vidas, expressando esse evangelho como forma de exemplo para o trabalho dessa vinha de Jesus, para a continuação do trabalho. E como proposta final desses trabalhadores, então temos os primeiros, que a gente pode entender como sendo os profetas, Moisés, combinando com os 10 mandamentos, né, apresentação da lei divina sobre o aspecto da justiça, os demais trabalhadores do meio, como sendo os discípulos, os apóstolos, aqueles que continuaram a divulgação do evangelho, e agora os últimos trabalhadores, os trabalhadores da última hora, nós temos o aspecto da verdade. E aí, o aspecto da verdade está contido no espiritismo. Então, temos os espíritas como os trabalhadores da última hora nesse entendimento proposto por esses itens 2 e 3 do Evangelho segundo o Espiritismo. Então, o Espiritismo, enquanto cristianismo redivivo, que vem resgatar a questão do amor, da justiça, o Espiritismo vem agora clarear essas questões que muitas vezes ficaram obscuras para o nosso entendimento no Evangelho de Jesus. Então, muitas confusões que nós fizemos, o Espiritismo tem o papel de clarear, de tirar o véu, de nos fazer entender melhor. E aí a gente tem no Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo 6, no item 5, em que fala do advento do Espírito de verdade, nós temos o próprio Espírito de verdade, nosso Mestre Jesus, trazendo a seguinte fala: Espíritas, amai-vos, este o primeiro ensinamento, instruí-vos este o segundo. No cristianismo encontram-se todas as verdades. Então, o papel do Espiritismo é resgatar o cristianismo, que traz tudo que nós precisamos para que nosso trabalho na vinha ele possa se concretizar, nos lembrando da questão do amor e da instrução, de entendermos melhor essas questões da lei divina, de entendermos a lei divina no seu aspecto da verdade, seu aspecto mais claro. E aproveitando que nós temos essa proposta, né, do trabalho da vinha, do trabalho de Jesus para o planeta, nós vamos retornar à parábola agora num ponto em que antes de pagar o salário, a parábola nos fala que o Senhor, né, o pai de família, quando era chegado o fim da tarde, né, ao cair da tarde, já aproximando da noite, ele manda o seu funcionário chamar os trabalhadores para receberem o salário. E esse final, né, da tarde, esse início da noite, a gente entende também que é um fechamento de ciclo. Então, atualmente, nós estamos num processo de mudança das concepções da categoria do nosso planeta. Se a gente voltar lá no capítulo 3 do Evangelho segundo o Espiritismo, em que fala dos mundos, das moradas,
lá está falando que a Terra está categorizada no mundo de expiações. Ou seja, nós aqui ainda temos que passar por situações para o nosso aprendizado, né? Nós somos bastante devedores da lei. Então nós precisamos expiar essas questões que nós fomos praticando em desvio à lei. Lembrando dos trabalhadores que praticaram atos culposos, né, diversos da proposta da vinha. Só que esse momento também é um momento de transição. Então, o nosso planeta ele está passando desse período de expiação para um período agora de regeneração, em que nós podemos aurir novos ares, já entendendo o trabalho, já com a vontade de continuar naquela vinha, de entrar na vinha, de permanecer nela e sim dar frutos. Agora, essa proposta é o tipo de planeta que se refere, na verdade, ao tipo de energia, ao tipo de vontade das pessoas que o habitam. Então, essa última hora em que a parábola nos traz, né, quando fala dos trabalhadores da última hora, a gente pode entender de uma forma mais ampla como a entrada do mundo de regeneração. E pegando lá no livro a Gênese, no capítulo 18, o título do capítulo é São Chegados os Tempos. E aí tem diversas instruções que é interessante a gente ler, porque fala desse momento nosso, né, de transição realmente. E aí, numa parte desse capítulo, fala que para que nós possamos fazer essa mudança que nós queremos no nosso planeta, é preciso que nós façamos que reinem a caridade, a fraternidade, a solidariedade, e que seja assegurado o bem-estar moral. E aí, quando a gente está falando de caridade e de fraternidade, nós vemos o papel do Espiritismo bastante alinhado a essas questões. Como o cristianismo Rede Viva vem trazer essas questões à tona novamente, para que nós, agora realmente, com entendimento maior, possamos aplicar essas questões no nosso dia a dia. Lembrando que o Espiritismo traz bastante forte a questão da caridade, né, como uma bandeira, mas a caridade, como entendia Jesus, que é a benevolência para com todos, a indulgência com as imperfeições dos outros e o perdão das ofensas. Então, nós, pensando no próximo, pensando em como nós podemos auxiliar o próximo, em todos os momentos, nós estaremos contribuindo para que essa mudança de ciclo pela qual nós estamos passando, ela possa realmente ocorrer e nós possamos fazer parte dessa mudança de ciclo, fazer parte dessa proposta da vinha. E aí, a gente finalizando, indo para o final do nosso estudo, nós temos ainda uma questão no item 2 do Evangelho segundo o Espiritismo, nesse capítulo 20, bem direcionada aos espíritas. Lá fala o seguinte: bons espíritas, ou seja, aqueles que aderem à proposta. Bons espíritas, meus bens amados, sois todos obreiros da última hora. Bem orgulhoso seria aquele que dissesse: comecei o trabalho ao alvorecer do dia e só o terminei ao anoitecer. Todos viestes quando fostes chamados, um pouco mais cedo, um pouco mais tarde, para a encarnação cujos grilhões arrastais. Mas há quantos séculos e séculos o Senhor vos chamava para a sua vinha, sem que quisesseis penetrar nela? Ei-vos no momento de embolsar o salário, empregai bem a hora que vos resta. Então, como espíritas, devemos ter essa consciência de que nós, muitas vezes, escolhemos o caminho diverso da proposta da vinha. E agora nós temos mais uma oportunidade de participarmos desse projeto da revelação da verdade, desse projeto
da revelação da lei divina sobre aqueles três aspectos que nós falamos, da justiça, do amor e da verdade. Foi nos dada mais uma oportunidade de trabalho ativo nessa vinha. E aí, para a gente finalizar, que o nosso título, né, desse estudo era Os Últimos Serão os Primeiros, como nós podemos entender essa questão dos últimos sendo os primeiros sendo os últimos? E a gente recorreu ao livro Parábolas Evangélicas, de Rodolfo Caligares, no capítulo 7. Ele fala que os trabalhadores da primeira hora são os espíritos que contam com o maior número de encarnações, mas que não souberam aproveitá-las, perdendo as oportunidades que lhes foram concedidas para se regenerarem e progredirem. Os trabalhadores contratados posteriormente simbolizam os espíritos que foram gerados há menos tempo, mas que, fazendo melhor uso do livre-arbítrio, caminhando em linha reta, sem se perderem por atalhos e desvios, lograram em apenas algumas existências o progresso que outros tardaram a realizar. Então, uma proposta, né? Se muitas vezes nós desviamos dessa proposta do chamamento de Jesus, esse momento em que nós estamos é um momento, é um novo convite, uma nova proposta, uma nova oportunidade de nós trabalharmos e recebermos os frutos desse trabalho. E a mensagem que fica, principalmente, é que, independente da hora, se nós assumimos participar do trabalho da Vinha Senhor, o salário ele está garantido, né? O salário daquela proposta ele vai ser garantido porque nós estamos aderidos àquela proposta. Então, integrados à vinha, trabalhando, nos empenhando, estaremos amadurecendo, ganhando experiências, dando frutos, participando daquela colheita. E aí, não mais já dotados de uma maturidade, não mais vamos adotar aquela postura, muitas vezes, que adotamos dos primeiros trabalhadores, de confrontarem o Pai, de tê-lo como injusto, né? Todos integrados a essa proposta, entendendo, já observando o reino de Deus dentro de nós, nós vamos ser capazes de deixar as lamentações, as murmúrias, o apontamento do que eu mereço, do que o outro não merece, de lado. E todos nós, trabalhadores de todas as horas, vamos sim adorar a Deus. Vamos adorar ao nosso Mestre Jesus na sua proposta de nos aproximar do nosso Pai. Então, agradecemos a todos que participaram, agradecemos a todos que estão emitindo suas boas energias, pensando nesse Evangelho conosco. Agora nós vamos fazer um momento de silêncio para que o passe magnético possa ser direcionado a cada um de nós e finalizaremos com a nossa prece.
Nesse momento, após as nossas reflexões, agradecemos a toda a espiritualidade amiga que nos acompanha, agradecemos a Jesus pelo seu roteiro, pelo caminho que nos apresenta, pela condução das nossas vidas. Agradecemos por todos aqueles responsáveis por trazer o Evangelho para as nossas vidas. Agradecemos a Deus a oportunidade do estudo, do convívio, da prática diária, dos ensinamentos, conforme a nossa capacidade de entendimento, conforme a nossa vontade, que possamos sempre estar bem dispostos para darmos um passo além e nos modificarmos em todas as questões que nós precisamos ainda resolver para nos aproximarmos de Deus. Mais uma vez, agradecemos a espiritualidade e que possamos ter uma ótima noite, que assim seja. Agradeço mais uma vez a participação de todos e esperamos amanhã e no decorrer dos dias para a continuação dos nossos estudos do Evangelho segundo o Espiritismo. Boa noite a todos.